Consertar um veículo nessas condições exige muita capacidade técnica. Em alguns casos, vários profissionais são envolvidos para que o trabalho seja entregue com excelência. Ou seja, que o carro saia daqui da oficina como novo. Nessa edição, vamos conhecê-los. O Profissionais e Profissões está no ar. Nós hoje viemos conhecer de perto um dos maiores centros automotivos aqui da Baixada Santista, sob o comando do meu amigo Ronaldo. Tudo bem, Ronaldo? Tudo beleza, Edilson? Feliz em te rever aí nessa... Sempre... Devagarzinho a gente chega lá, né? Ronaldo, tá com quanto de idade agora? 5'4". 54. Eu posso falar para vocês, garantir para vocês que o Ronaldo é empresário, um dos maiores empresários nesse ramo automotivo, e eu vou até fazer uma pergunta para ele. Você nasceu na oficina, né, Ronaldo? Só não fui constituído aqui porque eu não lembro, né? Não era nascido ainda, mas com certeza sim. Nasci aqui dentro da oficina, estamos aqui desde 1980, estabeleci no mesmo local. Nesse local? Esse local, mas vem desde 1971, quando meu pai montou a oficina e eu dei seguimento por gostar também, né? Sim, o pai é o Bill, uma pessoa que eu tenho o maior carinho, conheço há muitos anos. Família inteira eu conheço, né? Mas para você que não conhece ainda, vai conhecer um pouco dessa figura aqui, do Ronaldo, e também do que ele tem para falar para a gente dessa área automotiva, dessa área de reparos, como a gente falou lá no início do programa, e eu mostrei para vocês um carro totalmente destruído, né? Bem destruído. Ronaldo, num centro de reparação como o seu aqui, quantas pessoas estão envolvidas desde o momento que o carro entra lá na porta até o momento que o carro sai praticamente novo? Aqui em torno de 8 a 10 pessoas, né? Envolve escritório com orçamentação, aí depois passa para a parte, depois de aprovado, passa para liberação de reparos, o pessoal começa a desmontar e aí inicia-se, se o carro bateu, estica a longarina, o painel, ou vê as peças que tem que ser trocadas. O primeiro a colocar a mão no carro, então, quando desce do guincho, é a pessoa que faz o orçamento. É a orçamentação. A orçamentação, vai ver o que foi danificado no veículo, se é um veículo de seguradora, tem que aguardar a seguradora vir fazer a vistoria. Aguarda a seguradora vir, para a gente poder iniciar os reparos assim que depois que estiverem liberados também, né? Tá, depois que liberou tudo. Muitas vezes acontece também no perito da seguradora, aí a gente tem um termo que a gente chama nesse meio que é glosar, né? Algumas daquelas... Muitas peças são glosadas no início do orçamento, porque ainda requer que você desmonte o carro para poder chegar numa parte ou outra, para poder a gente concretizar, para ver se está danificado ou não a peça. Aprovou o orçamento, Ronaldo? Ótimo. Primeiro cara que vai colocar a mão no carro é o montador? É, o desmontador. No caso, o desmontador. Porque ele desmonta e depois ele monta no final, né? Exatamente. O que desmonta, monta. Aí... Mas em algumas oficinas, de um porte menor, a gente de repente tem um ou dois para fazer tudo isso, né, Ronaldo? Eu tenho 2. Você tem 2? Nós temos 2 aqui, porque... o volume é um pouco grande e a gente é muito detalhe. Hoje nos carros são muito detalhe. E você peca nos detalhes. Então você é obrigado a ter um pouquinho mais para você ter uma atenção melhor na desmontagem ou na montagem do carro. Importante deixar bem claro que você que um dia queira ser montador num centro de reparação, tem todo um critério, né, Ronaldo? Não é você sair desmontando e depois... Não pode ir a esmo, não. Tem aquela história, né? Se faltar peça ou sobrar peça, tem alguma coisa errada. Não, né? sobrar não sobra. O problema é faltar. Peça, parafuso, essas coisas. Então, isso aí. Parafuso tem que ser colocado todos eles no mesmo lugar e tudo. A gente tem que manter o padrão de fábrica. Através do próprio orçamento, ele faz essa desmontagem, aí já dá para saber o que está glosado, o que está aprovado. A gente faz o orçamento e normalmente a gente, por conhecimento, já sabe que a peça está danificada. Se pode recuperar ou se vai trocar? Não nesse momento, mas só para a gente saber se a peça já está estourada ou não. Mesmo com aquela pequena coisa que tem por fora, a gente já sabe que por dentro já está danificado.
Então a gente coloca no orçamento, mas o perito quer que a gente desmonte para poder chegar lá e falar, confirmar. Verdade. Desmonta a peça, põe ela no chão para a gente poder... É a famosa perícia não visual, né? Cara, mais ou menos por tem aí. que desmontar para ver, tem que ver, de repente, um radiador, Exato, uma marca peça... e tudo que hoje não vai dar problema, mas futuramente vai dar problema. E até por ser de seguradora, quanto mais perfeito for o trabalho... tem que ser criterioso para não haver problema depois. Sim, o cliente sai aqui com um radiador que de repente deu um probleminha, tem uma marquinha, ele não vai dar problema hoje, mas futuramente, numa estrada, num trânsito e tal, vai dar problema. Desmontou as peças, colocou em determinados lugares identificados com a placa do veículo, geralmente é assim que é feito. Aí entra o trabalho do funileiro. Entra o trabalho do funileiro, vamos aproveitar o que é necessário, o que dá para aproveitar. Normalmente peças que dão recuperação a gente recupera para manter a originalidade do veículo, né? Peça que sai de fábrica, constituída na montagem do carro. E a gente mantém o padrão de fábrica, para poder manter o padrão de fábrica. O funileiro, também como você falou, todo um critério, de repente... Existe ainda hoje, Ronaldo, o processo de corte de peça? Porque antigamente a gente sabia que o carro era praticamente todo soldado. Hoje é muita coisa no parafuso, né? Muita coisa, né? Portas, paralamas, tem carros, a maioria dos carros hoje, o painel dianteiro, que é a frente do carro, também é parafusado, né? Tampa traseira, agora parte de colunas, essas partes, longarinas, painel traseiro, laterais traseiras, são as partes mais estruturais, né? Que a gente chamava antigamente as peças de monobloco, né? Porque antigamente eram vendidos monoblocos, hoje não vende mais. Não, hoje é um chassi com monobloco, continua um monobloco, é a mesma coisa. Monobloco, para quem não sabe, eu vou tentar colocar aí nas imagens, o monobloco é um carro sem as partes móveis, sem tampa traseira, sem, como o Ronaldo falou, o capô, as portas, sem vidros, é só a carcaça longarina, as laterais traseiras, as colunas laterais, teto, né? São peças que são soldadas e são feitas, chama-se monobloco, mas é uma carroceria. Isso, a carroceria, pronto, vamos lá, melhor assim. Mais simples. Ô Ronaldo, aí desmontou o carro, entrou o funileiro, nesse meio tempo aí, quem é que já vai começar a pedir peça, já entra nesse processo de pedir peça? Quando libera, a partir da segunda vistoria, quando a gente já pede peças e o funileiro inicia. Aí, feito isso, as peças chegam, o funileiro dá seguimento na funilaria, deixando tudo alinhado e tal, e depois o carro vai para a pintura. Esse pessoal que trabalha em oficina, o cliente que de repente está nos assistindo agora, ou você que tem a curiosidade de um dia trabalhar numa oficina, sabe que é um ambiente, por ter muita movimentação e muita poeira, né? Não preciso nem falar que todos trabalham com EPIs, né, Ronaldo? Sim, todo mundo aqui trabalha com EPI, tudo direitinho. Máscara, né? Pintura na estufa com máscara e tudo. A gente é obrigado a ter isso aí hoje. No corte de uma peça, é na base do maçarico ainda? Não? A gente normalmente usa o disco de corte. Normalmente você faz um enxerto da peça, porque se você for trocar do tamanho íntegro da peça que vem de fábrica, você compromete demais a carroceria. Então a gente é obrigado a fazer às vezes um corte e tal, para diminuir, só para ficar uma coisa local e mexer somente naquele lugar que está danificado. E naquele mesmo ponto onde de repente foi soldado, é fácil para o funileiro, até pela experiência dele, com a lixadeira, deixar na conformidade ali para depois entrar. Os pontos de solda são feitos ponto de solda MIG, né? Mantendo o critério padrão original, né? Porém, não é mais original. Isso é um debate que está aí todos os dias em relação à peça que a gente troca, né? Que são peças soldadas, a gente é obrigado a trocar por não deixar o carro em perfeitas condições por causa da solda, né? Então a gente vai deixar soldada, vedada, porém não é mais uma solda original. Então, isso aí hoje, quando é feita uma perícia nos veículos, o que acontece, foi reprovado. Não, foi reprovado por quê? Porque a peça não é mais original. Sim. De fábrica. Porém, a peça é uma peça genuína,
substituída, né? Mantendo o padrão original, porém não é mais a peça que sai soldada de fábrica. Eu tenho um pouco de conhecimento nessa área e a gente sempre teve esse debate mesmo, de entre peça original e peça genuína. Tem essa também. E aí tem essa discussão. Ronaldo, as peças que são tiradas de veículos, há um tempo atrás, eu não sei se continua da mesma forma, há um tempo atrás a seguradora ela pedia para as peças ficarem num local para depois ser retiradas por elas. Ainda existe esse processo? Não, normalmente quando eles estão pagando a peça, eles querem ver às vezes as peças velhas, né? As fotografadas, desmontadas? Elas velhas e danificadas no chão e o carro pronto, montado e finalizado o serviço. Essas peças são qual destinação depois? A destinação, Ronaldo? Isso aí vai para sucata, né? E cada um no seu devido local, né? No caso, plástico no plástico, lata, os ferros velhos mesmo. Quando compra uma peça, Ronaldo, por exemplo, vamos falar aqui de um capô. A seguradora muitas vezes, quando fornece o capô, o fornecimento é feito diretamente. A própria seguradora compra da concessionária e a concessionária entrega para você. Muita falta de conformidade, Ronaldo. De repente você consegue perceber. Eu não quero saber da marca que aconteceu, se aconteceu, mas acontece, de repente vira uma peça que quando você coloca lá, dá para ver que não é dali? Então, isso aí é uma coisa que a gente, devido ao tempo de experiência que nós temos aqui no mercado... Só de olhar já sabe. Só de olhar a gente já sabe quando é original, né? Sim. Da marca ou não. Às vezes até tem uma peça que é de mercado alternativo, dá para colocar, mas eu não compactuo com isso. Por quê? Vai comprometer o andamento do serviço, vai comprometer a idoneidade do carro e eu vou estar lesando o próprio dono do carro, às vezes porque ele é uma falta de conhecimento dele. Não é obrigado a conhecer, porém ele trouxe o carro em minha confiança, então eu sou obrigado a montar uma peça original, né, no carro. Então vai a peça original no carro e a gente informa o cliente quando a seguradora não manda uma peça que seja genuína. Isso é muito bom. Isso quer dizer que, e também é bom que você está colocando em risco aí o teu conceito, o conceito da tua oficina. Nós estamos aqui há 50 anos, né? Eu propriamente vim de molequinho aqui para dentro, a gente tem um pouco de conhecimento. Eu tenho que manter isso aí, né? Aliás, afinal de contas, há quanto tempo, né? O carro bateu de frente, longarina, travessa, foi tudo. Como que o funileiro, Ronaldo, ele sabe a medida certinho para deixar? Porque a gente já viu muitas vezes o carro com a frente totalmente destroçada. Tem um amigo meu, Paulo Tito, que é da nossa equipe, que teve o carro totalmente destruído num acidente. E a gente vê que, por exemplo, depois que eles cortam ali, longarina principalmente, porque é uma do lado da outra que dá sustentação à suspensão. Sim. Antigamente a gente via muito o carro da Fiat, o Uno, todo torto andando por aí, né? E como é que é aquilo ali, Ronaldo? Então, tem um gabarito? Como é que é? O Fiat Uno, exclusivamente, é um carro que ele faz alinhamento das rodas traseiras. Tá. Muita gente não tem o conhecimento disso. E pensa só fazer um alinhamento na frente e esquece da traseira. Então ele fica andando de lado mesmo. Os carros que são eixo fixo, a maioria aqui que são a maioria, esse não pode andar torto. Então, se a gente se comprometer uma longarina, alguma coisa, vai andar torto amanhã depois. Então você tem que alinhar, fazer a coisa certa. E o teu funileiro tem que ter conhecimento dessa geometria. A geometria normalmente pelas peças. Você começa a adquirir, vai montando as peças no lugar e automaticamente você vai chegando na posição, com medidas e tudo, até chegar na posição correta para poder entregar. Tem um desenho para isso, Ronaldo? Não. Tem experiência. Mesmo. É o tempo de vivência dentro do ramo mesmo. Aí, não tem muita... Você percebeu aí, você que está nos assistindo agora, que é uma atividade bem complexa. Parece que não, mas é complexo. É bem complexo. Né? Ainda mais hoje em dia, com a variedade de carros que nós temos aí, é bem complexo. Cada carro é um jeito, um modelo, um tipo e assim vai. Então, nesse primeiro bloco, nós falamos do montador, falamos também do funileiro. Então, saia daí, porque tem muito mais. Ainda tem o próprio montador novamente, que vai voltar, né? O polidor, o pintor. São etapas da reparação automotiva. É isso aí. A gente volta já.
Você está acompanhando Profissionais e Profissões aqui na TV Câmara Cubatão. Mais uma vez, muito obrigado pela companhia. Afinal de contas, é aqui, nesse programa, que muita gente tira dúvidas sobre diversas profissões. E hoje nós estamos num centro automotivo, um centro de reparação automotiva aqui da Baixada Santista. Podemos dizer, um dos maiores centros de reparação automotiva. Conversando com o Ronaldo, que é o proprietário, é o empresário, que é o responsável por toda essa estrutura que vocês estão tendo acesso aí através das nossas imagens. Ronaldo, terminou a funilaria, hein? No bloco passado nós falamos da funilaria, da desmontagem, né? Próxima etapa? Pintura. Mas deixa eu te falar, a pintura, ela entra um pouquinho antes de finalizar a funilaria. Ah, é? É, porque você quando vai fixar uma peça nova no lugar, um paralama, por exemplo, você é obrigado a pintar as partes internas dele para poder colocar ele no lugar. Então, antes de finalizar a parte de funilaria, a gente pinta a parte interna, né, entradas e tudo, para depois mandar o carro todo montado para a pintura. São aquelas peças que nós falamos, geralmente peças parafusadas, montadas. Então, vocês vão ter a oportunidade de ver, de repente, na estufa, um paralama, né, sendo pintado ou já preparado para pintura. Aí, terminou de fato a funilaria. A montagem, né, a montagem das peças, por exemplo, faróis, grade, para-choques, as pessoas não montam nada. Né, no caso de uma colisão frontal. A gente faz a parte de pintura interna para poder fixar paralama e tudo, deixar tudo ajustado para não remover e não mexer mais. Aí, sim, vai o carro para pintura para poder fazer a parte externa toda. E não é só pintura, né, Ronaldo? Não, lá antes tem processos, então, né? o processo aí vai vedação primeiro, depois é aplicado o prime, depois do prime vai uma correção ou outra, se houver necessidade. No caso de uma peça recuperada, a gente é obrigado a fazer uma preparação mais específica, né? No caso, tem que dar uma massa poliéster e tudo, fazer pequenas correções para depois finalizar e entrar com a tinta. Mas deixa estar que a tinta, só vai a tinta mesmo para finalizar quando for para invernizar, porque antes a gente dá uma base ainda para poder, com a base de tinta, a gente ver se tem correções, tem mais algum detalhe ou outro para poder entrar e finalizar de vez, invernizando o carro. Quem não sabe acha que entrou lá, acabou a funilaria, vai para a pintura. Tem o processo. Tem gente que acha que vem a peça pintada, né? Também tem isso. Muitas vezes a pessoa vai comprar uma peça e fala, eu queria um paralama azul. Acontecia antigamente. Ronaldo, mas esse processo que você está falando aí, de vedações, tudo, aí vem parte também que vai empapelar o carro, né? Tem empapelamento, tudo, mascaramento, a maioria dos carros ficam cobertos. Por quê? Porque quando você está trabalhando num carro do lado, você pode contaminar a pintura daquele outro carro que você está trabalhando. Então, a maioria das vezes a gente cobre e tal, os carros para poder fazer a pintura, né, a preparação e não contaminar o veículo vizinho. Se é um detalhe próximo de para-brisa, por exemplo, tem borracha. Olha, a gente evita de tirar vidro. Se houver necessidade de tirar, para poder fazer um acabamento, a gente vai tirar. Se não houver necessidade de ver que a gente consegue fazer um acabamento que fique em perfeito estado, a gente evita e dá seguimento no serviço. E aí, todo o trabalho de pintura é dentro da cabine ou não há essa necessidade? Na parte de preparação é fora, né? E a parte para finalizar o carro tem que ser dentro da cabine, que é quando você vai aplicar o verniz e tudo para poder ficar o melhor possível, sem sujeira, sem nada. Uma coisa que a gente sempre comenta no verniz, você já falou algumas vezes sobre ele, a qualidade desses produtos. Tinta, até a qualidade, acreditem se vocês queiram ou não, até a lixa tem que ser de excelente qualidade. Se você aplicar uma lixa, se você utilizar uma lixa que não é de boa qualidade, na hora de você fazer o desbaste, né, você não vai conseguir fazer um desbaste a contento, ele vai enrolar
vai grudar o material na lixa, então você requer... Vai arranhar mais do que... Vai comprometer o teu serviço. Então, qualidade de matéria-prima tem que ser de boa qualidade, tintas e vernizes também de boa qualidade, né, para poder ter um efeito melhor. Mas, lógico, tem muita gente aí que utiliza uma matéria-prima um pouco mais inferior, cobra um valor mais inferior, porém vai ter problema lá na frente. Na hora fica bom, 3, 4, 5 meses vai voltar e vai te dar problema. O cara às vezes faz isso para ganhar mercado, depois tem um retorno que é o pior, né? Aí eu procuro não ter retorno no meu trabalho. Um retrabalho, na verdade. O retrabalho é o custo dobrado ou triplicado. Então a gente não pode entrar nessa. Gasta um pouquinho mais, mas faz a coisa de uma vez só, o cliente fica satisfeito e a gente termina aquele processo, aquele problema do veículo, né? Porque tem muita gente, eu tenho um caso aí, que o cliente fez o carro até numa oficina credenciada de seguradora e hoje mesmo veio reclamar para mim que a tampa traseira ficou fora de cor, inclusive amassaram o teto do carro dele. Para poder manusear a tampa, porque substituir a tampa. Então, ele veio reclamar, eu falei, mas por que você não foi lá e tudo, era credenciado da seguradora? Ele falou assim, não, eu prefiro não me aborrecer. E isso é ruim, porque a seguradora não fica sabendo, o credenciado também não resolve o problema dele, e para ele acha que está tudo certo. E tira o serviço daquele que faz o serviço digno, direito, sim, né? Não sou eu, tem muitos aqui em Santos, mas... A gente fala muito de seguradora, mas isso também serve para o cliente final, né, Ronaldo? Aquele cara que, de repente, por um problema ou outro não tem seguro e traz o carro na tua oficina para reparar. O cliente final também é a mesma coisa. Não precisa nem ser ter seguro. Ele normalmente vem... Muita gente também não tem seguro, hoje disso. Dependendo do carro, o seguro é tão caro que a pessoa prefere guardar um dinheiro mensalmente ou anualmente. E às vezes você tem o seguro, não usa o seguro durante 3, 4, 5, 6 anos. E aí que você dá uma beliscada em alguma situação aí. Então tem muita gente que eu tenho clientes assim, que guarda o dinheiro debaixo do colchão. Né? O pintor finalizou. A outra etapa que nós vamos falar é o polimento diretamente ou tem algum... ele vai fazer o polimento das peças móveis antes... Ou já vai montar e polir? Não. É tudo feito antes de qualquer montagem, é polido para-choque, todas as partes de entrada e tudo, entrada tudo de porta, tudo fora. Tudo separado. Tá. Pule tudo, depois a gente faz a parte que foi montada em definitivo, a gente faz essa parte e aí sim a gente dá sequência na montagem de grades, para faróis, molduras e etc. Finalizou, deu um banho legal no carro, entregou para o cliente. É isso? É isso aí. Às vezes ainda tem uma higienização interna, que a gente ainda tenta colocar para o cliente, né? Porque às vezes o carro não para. Então o cliente, a gente tenta falar, olha, vamos higienizar dentro, já fica com a coisa em ordem, você já parou o carro mesmo, então já faz de uma vez e fica com o carro novinho e aí é só alegria. De todos esses profissionais que nós falamos aqui, e o nosso intuito no programa é falar de profissões e profissionais, ou profissionais e profissões, Ronaldo, quais deles dão mais trabalho para quem gerencia? Nós falamos do montador, falamos do funileiro, falamos do pintor, do polidor, do lavador. Não é que dá trabalho, a profissão da gente requer muita atenção, então todos eles requer uma atenção especial, todos eles, não é que eles dão trabalho, a gente tem que ficar conferindo justamente, e mesmo assim ainda passa, porque devido às vezes o volume, então a gente conta que um informa o outro, a gente trabalha desse jeito para poder sanar o problema e não acontecer um problema futuro. Você tem polidor aí com 7 anos de casa? Já tem polidor com 7, tem gente com 25 anos de casa, tem outro com quase 15. O pessoal é antigo e está aí. Ronaldo, essas profissões que nós falamos, são profissões fadadas a terminar devido ao andamento da tecnologia e tudo isso que nós estamos vendo hoje? Infelizmente, sim. Está muito difícil mão de obra hoje. No segmento funilaria, montagem tem um monte de curioso
né? Pintor também tem uns que são bem desatentos e não estão nem aí. Então é bem difícil. Aí tem uma profissão que vai ser extinta daqui mais um tempo. Né? Eu acho. E se tiver isso aí, vai ter que vir uma nova geração aí para poder assumir essa gama aí que está no mercado e muita gente, não, prefere fazer ser blogueiro, montar outro tipo de segmento. O pessoal do antigo era mais caprichoso, Ronaldo? Muito mais, né? muito mais. E era mais trabalho, Era né? manual o negócio. Hoje tem muita... Era bem artesanal, né? E continua, viu? Muitas coisas continuam sendo artesanais. O que não ajuda muito nos carros de hoje em dia é a lataria. A lataria é meio fraca, muito fina, né? Muito plástico. E isso dificulta um pouco, mas a gente está aí, vamos ver até onde vai isso aí, né? Uma coisa que eu não perguntei, mas eu não vou deixar passar. E o martelinho, Ronaldo? Martelinho ainda é hoje o carro-chefe, né? Tem bastante serviço de martelinho. Martelinho, para quem não sabe, é um trabalho... Só que artesanal, bem né? artesanal mesmo. Sem danificar a pintura, né? Então a gente faz bastante martelinho sim, né? É necessário, porque aquela batidinha de porta no mercado é o que mais tem, é a tradicional. Tem gente que quer recuperar, às vezes, uma batida no martelinho e fala, não, isso aqui tem que pintar, trocar e tudo, porque arranhou, ralou, ninguém vai fazer o martelinho aqui. Massa, Ronaldo, alguém usa massa hoje em dia? Tem bastante gente que usa. Tem, né? Tem. Sempre tem, né? A massa ainda é o que manda aí, né? Naquele cara que cobra um pouquinho, um valor mais inferiorzinho. Né? Aí o cliente pensa que está pagando por uma peça nova, por uma recuperação a contento, e de repente o cara vai ali, dá uma cavadinha com a lixadeira e taca a massa. Ele vai ver, tem aqueles, né? que dá 2 marteladas para fora e dá uma massinha e manda embora. Boa. Tem de monte esses daí. Aí então, olha, quanto ensinamento hoje, quanto ensinamento. Independente de como o Ronaldo falou, de ser uma profissão, quando eu perguntei a ele, é lógico, uma profissão que pode estar sendo extinta, tem muito carro no mercado, né, Ronaldo? Tem. Hoje tem muito mecânico, você vai em certas oficinas, principalmente concessionária, é tudo limpinho, bem arrumadinho. E na parte da funilaria mesmo, um serviço pesado, né? Você acaba não dá para muita limpeza, não tem como. Não dá. Mas na parte de mecânica, hoje o mecânico não suja mais a mão propriamente. É tudo na base do computador, do scanner, e ali para te dar o defeito e resolver o teu problema. Importante que num lugar como esse, para que depois o carro saia como as imagens que a gente está mostrando agora, o carro novinho, é interessante que você tenha um lugar limpo, iluminado. Sim. Pra, senão o cara vai falar assim, pô, meu carro era bege, mas ele tá meio amarronzado do outro lado. A luz aqui, não sei se vocês percebem nas imagens, a gente é bem iluminado e lá para dentro ainda tem mais lâmpada dentro que a parte de pintura, onde a gente pode chegar à exatidão aí, né? Ou aos 99,9%, principalmente nos carros perolizados e tal, os metálicos e tal, né? Você como um dos empresários dessa área, agora eu queria que você olhando naquela câmera ali, desse dicas para quem está, de repente, querendo entrar nessa área. Não como empresário, mas de repente como quem queira estar entrando como montador, funileiro, pintor. Quem quer entrar nessa área? O que tem que fazer, Ronaldo? Fora a especialização, lógico. Primeiro tem que gostar. Tem que gostar do que vai fazer. Pegar amor pelo que faz. Aí você vai ser um excelente profissional da área, seja ela qual for. Na parte de montagem, desmontagem, mecânica, a parte de pintura, principalmente, não tem mais. Você que está me vendo aí, escuta o que eu estou falando. Você, se for um bom profissional, você vai fazer a sua vida. Tá? Então não esqueça disso aí, um conselho meu, porque o pessoal está querendo desistir disso aí. Maravilha. Bom, Ronaldo, mais uma vez, obrigado por abrir as portas da sua oficina. Estamos sempre às ordens. Tem Instagram, oficina? Tem Instagram. Qual é o Instagram? Consegue falar de... Arroba? Arroba Bilicar. Tá. O Facebook? O Facebook é Bilicar também. Tá bom. Tudo então Bilicar, é só procurar Bilicar. Com 2 I's e 2 L's. Isso, é só procurar. B-I-L-L-I-E. Car. E
No Facebook Segue a também. gente no Facebook também, a mesma coisa. Tá bom, vou colocar aqui nos caracteres para você de casa que queira conhecer. De repente tem alguma dúvida a mais? Quer falar sobre a profissão? Quer conhecer essa estrutura que nós estamos conhecendo hoje? Venha tomar um café com o Ronaldo. Vem aqui, a gente dá oportunidade para todos. Ainda mais aqueles que querem aprender, que têm um interesse, pode vir que a gente você vai ser bem sucedido. Muito obrigado também para você que nos acompanhou até agora. Deus abençoe a todos. Continue acompanhando a programação da TV Câmara Cubatão através do nosso Facebook e também do YouTube. É só procurar TV Câmara Cubatão. Tem alguma sugestão de pauta? tvcâmara@cubatão.sp.leg.br. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Obrigado, Ronaldo. Obrigado a todos, obrigado ao telespectador. Vai dar tudo certo. Vamos lá.